Você foi ensinado a acreditar sem questionar. A confiar em igrejas, livros e até em mestres espirituais. Mas e se tudo isso estiver te afastando da verdade? E se a resposta que você procura nunca esteve fora? Nesta palestra rara de Neville Goddard, ele revela o princípio mais perigoso e libertador de todos. Nunca aceite nada como verdade. Até experimentar por si mesmo. E o mais chocante? Ele afirma que Deus não está fora de você. Deus é a sua própria consciência. Se você entende isso, sua vida nunca mais será a mesma. Não aceite nenhuma afirmação das Escrituras, da igreja ou de um indivíduo, incluindo o orador, como verdadeira até que você tenha encontrado Deus ou uma verdade viva no que está sendo dito. O que lhes digo, sei por experiência própria, mas peço que não aceitem minhas palavras sem questioná-las por si mesmos. É insensato aceitar algo simplesmente porque a igreja disse, ou porque você leu na Bíblia, ou ouviu de Neville. Você deve buscar o pensamento incessantemente, questionando a si mesmo. Por que enfatizo isso? Porque no mundo espiritual existem muitas Babels, onde duas pessoas não falam a mesma língua. Uma pode lhe dizer para parar de comer carne, enquanto outra lhe dirá algo completamente diferente. Isso nos é relatado no capítulo 11 do livro de Gênesis. Não me refiro a línguas múltiplas como as muitas línguas que temos hoje. Podemos superar essas com um intérprete, mas se alguém lhe disser: "Este é o caminho", e outro disser: "Não. Este é o caminho", e eles não concordarem, você está em Babel, uma cidade de confusão no caminho do Espírito. Então, esta noite, quero falar com vocês sobre o primeiro princípio, ao qual vocês sempre podem recorrer em caso de dúvida. Este primeiro princípio é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não importa o que aconteça, voltem-se para o seu interior e aquietem-se. Saibam que a sua consciência é Deus e que todas as coisas são possíveis para vocês. Testem-se e vocês comprovarão esta afirmação ao testá-la, e então, vocês se libertarão das suas antigas limitações de crença. Não importa o que esteja acontecendo externamente, voltem-se para o primeiro princípio. Comecem aquietando-se e, em seguida, declarem: Eu sou Deus. Perguntem a si mesmos: isso é verdade? Vocês nunca saberão a verdade até que a atestem. Vejamos agora algumas das declarações Eu sou das Escrituras. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Essas declarações são realmente verdadeiras? Sim, eu me aquietei e sei, por experiência própria, que cada uma delas é verdadeira. Sendo humano, eu desejava coisas no mundo de César, como sem dúvida você também deseja. Eu queria uma viagem que não podia pagar, mas viajei mais de 8.000 quilômetros permanecendo em silêncio e dizendo para mim mesmo: minha consciência é Deus e todas as coisas são possíveis para Ele. Portanto, o que estou imaginando se tornará realidade. Então, comecei a imaginar que estava em um navio navegando rumo a Barbados. Mantive-me fiel a esse ato, até que, repentinamente, após 12 anos, recebi uma carta da família dizendo que eles arcariam com todas as minhas despesas se eu voltasse para casa no Natal. Então, provei isso. Depois, tentei novamente, e quanto mais tentava, mais percebia que a afirmação do Salmo 46 era verdadeira. Que Deus realmente é a minha própria e maravilhosa consciência, pois aprendi a ficar em silêncio e saber que eu sou Deus. Eu não conseguia comprovar as outras fantásticas afirmações do eu sou realizando a mesma ação. Tive que esperar, e então, um dia, provei que eu sou a vida. Naquela noite, movi-me em espírito para um ambiente onde intuitivamente sabia que, embora o que eu estivesse vendo parecesse independente da minha percepção, se eu reprimisse aquele sentimento dentro de mim, tudo pararia. Fiz isso e descobri que não apenas os objetos animados, mas também os chamados objetos inanimados, pararam. As folhas que caíam pararam no meio do voo. Os fios de grama cessaram de se mover. O pássaro em voo, os clientes e a garçonete, todos estavam congelados enquanto eu reprimia o sentimento dentro de mim. Então,
Compreendi a verdade da afirmação: eu sou a vida. Depois de provar a mim mesmo que sou a vida de um estado, questionei a afirmação: eu sou a ressurreição. Então chegou o dia em que me senti ressuscitar dentro do túmulo do meu próprio crânio. Provei que sou o Pai, quando meu filho veio em espírito e me chamou de Pai. Descobri que sou aquele que foi sacrificado, pois, sabendo que sou o Pai, meu corpo espiritual foi dividido de cima a baixo. Então descobri que fui eu quem recebeu o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Estas coisas eu agora sei serem verdadeiras por experiência própria, portanto falo com autoridade. Mas digo a todos, quer ouçam isso de mim, de uma igreja ou da Bíblia, questionem-se incessantemente até encontrarem a verdade viva naquilo que foi dito. Aceitem as palavras, mas depois voltem ao princípio fundamental e façam estas perguntas eternas ao único que pode respondê-las, a sua própria e maravilhosa essência do Eu Sou. Relaxe. Fique em silêncio e questione a si mesmo, dizendo: você é realmente Deus? Fale consigo mesmo como se fossem dois. Se você é Deus e pode fazer todas as coisas, prove isso para mim, concedendo-me o meu desejo para que eu possa sentir a sua presença agora. Veja se ele provará isso na prática e, quando o fizer, repita o processo. Continue perguntando e, quando ele provar isso aqui, neste nível, então deixe que essas coisas que não podem ser testadas se manifestem, pois elas se manifestarão. A Bíblia nos diz que Cristo está em nós e que nós estamos em Cristo. Superficialmente, parece significar a mesma coisa, mas há uma diferença fundamental. Cristo em nós é a nossa esperança da glória. Essa é uma premissa universal, pois Cristo assumiu o corpo de toda criança nascida de mulher. Mas quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Cristo em você não o transforma em uma nova pessoa. Cristo em você é a sua vida, pois nele está a vida, e a vida dele é a sua consciência de fé. Mas quando você está em Cristo, você é chamado e incorporado ao corpo do Senhor ressuscitado. Porque Cristo está em você, você é filho de Deus, mas quando você é eleito, chamado à presença do Senhor ressuscitado e incorporado ao seu corpo, você está em Cristo. Aí reside toda a diferença do mundo, pois a partir de então as Escrituras começam a se cumprir em você. Se você questionar tudo o que ouvir de qualquer púlpito, do orador ou da Bíblia, encontrará Deus, ou a verdade viva, naquilo que ouviu ou leu. Espero que confie em mim, mas mesmo que confie, questione tudo o que eu lhe disser. Não questione a mim, nem a nenhum padre ou rabino, mas volte-se ao princípio fundamental. Aquiete-se e diga a si mesmo: eu sou Deus. Ouvi esta afirmação esta noite, será verdade? Digo-vos, embora seja difícil de acreditar, vivemos num mundo fabuloso de sombras. Na manhã da última quinta-feira, enquanto eu retornava à superfície, vi em detalhes a chegada da corrida da Tríplice Coroa em Belmont. Ora, era quinta-feira e a corrida só aconteceria no sábado, mas vi a chegada com tanta clareza que, se eu tivesse $1 milhão, não hesitaria em apostar tudo naquele que eu sabia que seria o vencedor. De fato, eu sabia que a corrida não poderia ser revertida. Estava armada e decidida. Então me perguntei: o que é este mundo? Não é uma escola de trevas instruídas? O homem pensa que, de alguma forma estranha, vai melhorar este mundo, mas ele é uma sala de aula e continuará sendo apenas isso. O reino dos céus não está interessado em melhorar este mundo, está interessado apenas em tirar as pessoas deste mundo, atraindo-as para si, que é um mundo completamente diferente. Mas podemos mudar os acontecimentos nesta sala de aula através do ato de revisão. Eu não tinha nenhum desejo de revisar aquela corrida. Eu poderia ter feito isso, e aquilo que já estava completamente terminado, em detalhes, teria sido mudado. Nas Escrituras, a palavra é arrependimento, que significa uma mudança radical de pensamento. Amanhã de manhã, ao trazer sua mente à tona, observe e registre o que você está vendo, pois você está observando aquilo que acontecerá amanhã ou na próxima semana neste mundo de sombras. E se você não gostar do que vê, mude. Não faça como de costume, pulando da cama, lavando o rosto e, mais uma vez,
se encontrando preso neste mundo de sombras, reserve um momento e observe seu futuro. Eu os exorto a questionarem incessantemente tudo o que eu lhes digo, tudo o que leem na Bíblia e tudo o que ouvem de algum púlpito. Continuem questionando e questionando até encontrarem Deus ou a verdade viva no que está sendo dito. Estou lhes dizendo o que sei por experiência própria. É verdade. Um dia vocês descobrirão que são a vida do mundo, que tudo o que consideram permanente e independente da sua percepção está dentro de vocês. Saberão que o mundo reflete os seus pensamentos. É uma sombra e você é a sua vida. Você perceberá que a sua atividade não está lá fora, mas dentro de você, e você a interromperá e a reiniciará, tudo dentro de si. Então, quando você ler, nele estava a vida, e a sua vida era a luz dos homens, você conhecerá a sua verdade. Deus está em você, mas você não o conhece. Mas quando ele começar a se manifestar em você, como você mesmo, você dirá: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e além de mim não há outro. Então chega aquele momento em que você conhece a verdade da declaração registrada no capítulo 11 de João. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim jamais morrerá. Sabendo que você é a vida, você ressuscitará dos mortos para nunca mais morrer. Você ainda não saberá que é aquele de quem os anjos falaram, quando disseram aos pastores que encontrariam um bebê envolto em panos, até que você segure esse sinal em seus braços. O Filho de Deus, Davi, o chamará de Pai, e seu corpo espiritual será dividido em dois, de cima a baixo. Então você saberá que é aquele que foi sacrificado. E, finalmente, você descobrirá que é aquele sobre quem o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba, e então você também terá encontrado a verdade. Sei que as Escrituras são verdadeiras porque as questionei. Comecei a questionar a lei porque tinha interesse no assunto. Sem dinheiro, queria fazer uma viagem e consegui. Depois, comecei a compartilhar com outros, pois queria vê-los aplicar o mesmo princípio e testá-lo. À medida que o comprovavam, compartilhavam com outros. Convido você a comprovar a verdade neste nível e a ter fé de que a verdade é igualmente verdadeira no nível mais elevado do seu ser. Continue a testar a lei em relação às coisas deste mundo e aceite as promessas de Deus pela fé, com base no que você comprovou pela lei. Você sabe o que quer? Vou lhe mostrar um jeito simples de conseguir. Simplesmente acolha a sensação de já ter conquistado e mantenha essa sensação. Persista em reconhecer a alegria da realização. Em sua imaginação, conte aos seus amigos as boas novas. Ouça os parabéns deles, e então, permita que aquele que ouviu seus amigos e sentiu sua alegria de realização a traga para o seu mundo, pois aquele que pode fazer todas essas coisas está dentro de você, em sua própria e maravilhosa essência eu sou, sua imaginação, sua consciência. Esse é Deus. Teste a Deus, pois ele não o decepcionará. Então, quando ele se provar em ação, conte a um amigo e continue contando a outros enquanto pratica essa lei. E caminhe sabendo que todas as outras afirmações eu sou são suas. Prove isso no mundo das sombras e você provará o outro no mundo da realidade. O seu eu sou é a verdadeira realidade eterna. Vivendo em um mundo de sombras, ao declarar o seu eu sou, você está declarando a verdade eterna. Quando você diz: Eu sou a ressurreição, isso é a verdade eterna. Eu sou a vida é a verdade eterna, assim como eu sou o caminho. Todas essas certezas ousadas, precedidas pelo eu sou, são verdades eternas. Portanto, não dê ouvidos a ninguém que grite com você do alto de sua torre de Babel e lhe fale de outro caminho, pois não há outro caminho. Você não precisa abrir mão da carne ou comer peixe apenas às sextas-feiras para entrar no caminho, pois o caminho para a causa de toda a vida está dentro de você. Acredite em seu eu sou, pois não há outro Deus. Em 1 Timóteo, somos informados de que é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Se é desejo de Deus e Deus está em cada homem, então Deus está salvando a si mesmo. Sei que isso é verdade, pois provei a mim mesmo que sou Deus. Sei que sou a vida, a ressurreição e Deus Pai, contudo, não difiro em nada de qualquer outro.
Compartilhei minhas experiências com vocês na esperança de que vocês testem minhas palavras e as comprovem. Questiona-te incessantemente. Não vais a um padre perguntar-lhe se estou a dizer a verdade, pois ele é Babel, a proclamar a sua crença, tal como o rabino. Não procures outro, volta-te para o teu interior e aplica o primeiro princípio, aquietando-te e afirmando: Eu sou Deus. O Salmo 46 é verdadeiramente um belo salmo. Já li relatos de pessoas que, em suas brincadeiras, afirmam que Shakespeare o escreveu, incorporando-se ao capítulo ao transformar a 26ª palavra em sacudir e a 46ª palavra a partir do final em lança. Outros afirmam que foi uma canção de Rufus. Vivendo no século XVI, Rufus de fato afirmou que este salmo inspirou seu majestoso hino, que comove a todos que o ouvem, mas certamente não reivindicou a autoria do salmo em si. É um salmo dos filhos de Corá. Quem sabe quem são os filhos de Corá? Eu não sei. A palavra Corá significa cabeça raspada. Mas você e eu sabemos que é um salmo fantástico, e no versículo 10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta noite, ao deitar-se, simplesmente diga: Eu sou. Acrescente qualquer condição que desejar a esse eu sou e acredite. Fale com a sua imaginação como se estivesse falando com o Deus que criou o universo e o sustenta, pois você é. Quando imaginar algo, pergunte a si mesmo quem está imaginando, e você dirá: Eu sou. Esse é o nome de Deus para sempre. Imagine e adormeça imaginando. Acredite que tudo é possível para a sua própria e maravilhosa essência humana eu sou. Teste-se. Você não precisa se ajoelhar e rezar para ninguém de fora. Não há necessidade de fazer o sinal da cruz diante de nenhum ícone, pois o Senhor é a sua imaginação humana, a sua consciência, a sua própria e maravilhosa essência eu sou. Nada jamais deixará de existir, pois Deus, aquele que está em você como sua consciência, criou tudo com amor. No presente momento, Cristo está em você, fazendo de você um filho de Deus. Mas um dia as Escrituras se revelarão dentro de você e você estará em Cristo, reconhecendo-se como Deus Pai. Não aceite nada como verdade absoluta. Eu provei que a Bíblia é verdadeira, mas você precisa provar isso por si mesmo. Pergunte-se o que significa a afirmação: Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Questione-se e você descobrirá as respostas se desdobrando dentro de você. No capítulo 25 de Mateus, é contada a história de 10 virgens. 5 delas, não tendo azeite, são informadas de que não há nenhum para compartilhar, então devem ir buscar o seu próprio. Pergunte-se por que elas não deram as que nada tinham e você perceberá que, antes da vinda do noivo, que é o Senhor, você pensava que havia um limite para o que podia dar, mas quando você se une ao verdadeiro noivo, que é todo amor, você não conhece limites, pois tudo lhe é possível. Em seu livro, Marcos fala da geração das adúlteras. Você sabe o que é uma adúltera? É aquela que se desvia da verdade, pois quem se desvia da verdade se desvia do Senhor. Quem ouviu a verdade, mas busca razões externas em vez de se voltar para o seu íntimo, cometeu adultério. Afastou-se de sua esposa, cujo nome é Eu Sou. É simples assim. Se você assistiu à corrida ontem à noite, deve ter ouvido todos esses especialistas falando sobre o que deveria ter acontecido, mas a corrida foi perfeita. Ninguém naquele campo poderia ter feito nada diferente do que fez. Eu poderia ter dito a eles, mas quem daria ouvidos a alguém que nem sabe montar a cavalo, quanto mais treiná-lo? Tendo visto a corrida antes dela acontecer, não consegui me empolgar quando a assisti pela televisão, pois sabia exatamente quem ia ganhar. Então percebi que, se todos soubessem o final, não haveria emoção. Vivemos num mundo maravilhoso, pensando que vamos mudar as coisas, mas nada muda por fora. Elas só podem ser mudadas por dentro. Eu não tinha nenhum desejo de mudar a raça, então a vi como ela teria que ser, a menos que alguém que conhecesse a lei a mudasse por dentro. Peço que apliquem a lei e alterem os fins aparentemente inevitáveis, a partir de dentro. Estou lhes dizendo a verdade com base em minhas próprias experiências.
Seu eu sou é Deus, aquele que é a ressurreição em vocês. Ele é a vida do seu corpo físico, a vida do pássaro no ar e da folha na árvore. Um dia vocês sentirão uma vibração dentro de si e saberão que, se a detiverem, tudo o que perceberem morrerá, mas não desaparecerá. Não se decomporá, mas permanecerá congelado no tempo e no espaço para sempre, pois não tem vida. Vocês, a própria vida, a animam. Então, vocês liberarão essa vibração e tudo se animará novamente. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, lemos a declaração feita no capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Sei que essa afirmação é verdadeira, contudo, peço que não aceitem minhas experiências, mas que as questionem, questionando o único ser que pode lhes dar todas as respostas. Ele o fará quando se sentir presente em vocês. Então ele se revelará a vocês na primeira pessoa do singular, em uma experiência no presente. Todos passarão por essas experiências, mas quando, eu não sei. Não deixe ninguém lhe dizer que você tem tantos dias, meses, anos ou vidas pela frente. Desafie isso agora. Eu vivenciei as Escrituras. Aproprie-se das minhas palavras e peça a si mesmo para comprová-las agora. Então, deixe-o se revelar dentro de você, e quando isso acontecer, este mundo perderá o seu valor. Você se perguntará por que tanta luta. Por que alguém lutaria por sombras? Não critique ninguém. Se aqueles que têm 1 bilhão querem 2, para que possam ser os mais ricos no túmulo, ore por eles, pedindo ao único ser que pode atender a sua oração, e esse ser é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Não lute contra isso. Pergunte a si mesmo quem está ouvindo as boas novas que você acabou de ouvir e você responderá: Eu sou. Esse é Deus. Esse é o ser que ouviu o pedido. Agora, conceda-o e deixe acontecer. Deus ouviu quando você ouviu porque Deus é o seu próprio e maravilhoso Eu Sou, e lembre-se. Tudo o que você pedir em nome do seu Pai, Ele lhe concederá, e o nome do seu Pai é Eu Sou. Agora, vamos entrar no silêncio.